boa noite, meus queridos amigos, boa noite, Tuca, boa noite também, Silvano Braga, boa noite, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite, Adriana Alvarenga, boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas. Olá, Marilza, boa noite, Gessiane, boa noite também, Lídia, Rosilda Martins, boa noite também, Oneida Alves, sejam todos e todas muito bem-vindos. Olá, Lúcia Venturini, boa noite, seja bem-vinda. Joana Carneiro, boa noite. Olá, Andréia Dantas, Nedsan, boa noite, seja bem-vinda. Cecília, Reinaldo, boa noite também para vocês. Rosane Junqueira, boa noite. Seu Luiz Alberto, boa noite também, seja bem-vindo. Sr. Antônio Onofre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também a Daí. Boa noite, Lurdinha, Camilo, Eduarda. Boa noite, Rosilene, Osmane, Diego. Boa noite também, Dona Neuza, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dona Guiomar, Ângela e o Tinho, Eloá. Boa noite, Cecília. Boa noite também para o Marcos Oliveira, que irá assistir depois. A Rosa Alves. Boa noite também, que sempre nos acompanha. Boa noite, Vinícius Andretti, seja muito bem-vindo. Leopoldina, boa noite também. Olá, Valdete, boa noite, Arlete, sejam também muito bem-vindas. Edna Bueno, boa noite, seja bem-vindo também. Bom, vamos fazer a nossa prece para nós pedirmos permissão à espiritualidade para iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje, as reflexões dessa noite, principalmente aproveitando essa oportunidade para abrir a nossa mente, o nosso coração, para estarmos aí bem conectados, inicialmente uns com os outros, depois com essa espiritualidade, até atingirmos os pensamentos e as vibrações do nosso Mestre amado e querido Jesus. Queridos amigos aqui presentes, queridos irmãos, a todos vocês, o nosso boa noite e os nossos votos de muita paz, de alegria, de tranquilidade, de fé, de esperança. Que na noite de hoje nós possamos, através desta concentração que estamos aprendendo e estamos sendo também auxiliados pelos nossos anjos de guarda e pelos espíritos amigos que nos assistem, que nós consigamos assimilar um pouco mais dessas informações, cujo objetivo principal é fortalecer a nossa resignação. Fortalecer a nossa resignação, aumentando a nossa compreensão e capacidade de entendimento de todas as leis que regem o universo, a fim de que, diante das próprias vicissitudes, diante dos problemas e obstáculos que nós enfrentamos, diante do sofrimento deste planeta de provas e expiações, que nós consigamos enxergar Deus, contemplar e enxergar a beleza em tudo aquilo que existe, em todos aqueles que nos cercam.
É tão bom quando nós conseguimos viver em paz, em harmonia, com equilíbrio, com prazer. E a resignação nos faz vivermos desta forma. Por isso, conclamo a todos nesse instante que elevem o seu pensamento e peça a esse Mestre incomparável e ao nosso Pai magnânimo, justo e perfeito, que nos conceda essa força para aumentar a nossa resignação e que a assistência do nosso anjo guardião também esteja cada vez mais presente e que nós possamos dar oportunidade para que eles nos assistam e nos falem ao coração. E estando assim preparados, que nós possamos doar as nossas energias e os nossos fluidos, as nossas vibrações, o nosso magnetismo a todos aqueles que precisam dessas energias, que precisam deste passe, deste alimento espiritual, para que todos se fortaleçam. Sejam eles algum dos nossos familiares, algum dos nossos amigos, dos nossos colegas, algumas daquelas pessoas que nos pediram orações, sobretudo naqueles grupos de WhatsApp que nós pertencemos. Não nos esquecendo de todos aqueles que se encontram aqui notados no caderninho das nossas intenções, das nossas orações. E de modo muito especial, meus queridos, não nos esqueçamos daqueles que se dizem e se consideram nossos inimigos. Mesmo que inicialmente nós achemos que não os possuamos, mas que eles recebam, levados pela espiritualidade, o nosso pedido de perdão e principalmente o nosso desejo de reconciliação. Que assim seja. Muita paz e muitas bênçãos para todos vocês, para o lar de cada um de vocês, para as pessoas que fazem parte da vida de vocês, né? Boa noite, Célia Furtado, boa noite, Anitta e Clarindo, boa noite, Marceleia, Guilherme e Luciano, boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabel, olá, Selma, Edinho, boa noite, Sheila e Patrícia, Raquel Porfilho, Cidinha, Cerise, Sinara, Maria Helena Porfilho, Ana Cristina, boa noite também, Maria Ângela, Marcelo Machado, seja bem-vindo, Luciana Pedrosa, Daniel Diamantino, Filomena, boa noite, Maria das Dores da Silva, boa noite também, seja muito bem-vinda, Jossanã. Olá para todos vocês, é um prazer imenso podermos estar aqui compartilhando esses momentos, né? Ronaldo Fac, um abraço, Serena Alves, também a Valéria Aparecida, que bom que nós estamos aqui juntos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de voltarmos ao nosso livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Uma obra que tem contribuído e muito para todos nós, né? Ricardinho e Lúcia, boa noite. Uma obra que tem contribuído muito para nos alertar sobre a forma como nós estamos levando, como nós estamos vivenciando a nossa vida no dia de hoje. Sim, como que nós estamos fazendo, principalmente diante do sofrimento, das dores, das dificuldades, das incompreensões, como que nós estamos fazendo para entender e compreender os desígnios e a própria providência divina, né? Francisca Helena, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rosali. Como que nós podemos, o que que nós estamos fazendo? Esses exemplos que estamos identificando aqui, né? Fernanda Guedes, boa noite. Estamos identificando, eles vão nos mostrando, lógico, inicialmente que o acaso não existe, que tudo aquilo que se passa são cumprimentos de leis divinas. Leis divinas que nós precisamos compreender para que a gente tenha uma vida muito mais tranquila, né? Márcia Martins, boa noite, para a Dona Maria Martins também, para o Álvaro. Hoje, a primeira história, nós vamos ver se nós conseguimos olhar duas. A primeira história que Kardec narra aqui, ela tem uma história mais rápida, por quê? Porque já é uma história que envolve um espírito mais avançado, gente, um espírito mais evoluído. E quando vocês ouvirem aqui a história, não sei se vocês já leram aí no livro Céu e Inferno, vocês vão perceber como que a vida fica muito mais leve
quando a pessoa entra nesse processo de compreensão, de entendimento, de resignação e principalmente quando o espírito, e aí já analisando de uma forma geral, ele deseja a evolução. Ele quer o progresso, né, Valéria Cruz? Boa noite, seja bem-vinda. É muito interessante que a gente percebe, né, quantas facilidades existem para aqueles que têm essa compreensão, esse entendimento e a própria resignação. Ora, começa o codificador dizendo que era o caso de Adelaide. Adelaide era uma humilde e pobre criada, que aos 11 anos de idade, vejam, naquela época, 11 anos de idade, ela já entrou para o serviço de uns horticultores que tinham lá em Paris, numa das regiões da França, eram pessoas ricas, pessoas de posse. Só que, vejam, com 11 anos, um ano depois, veio uma enchente do rio Seno, gente, e acabou com toda a propriedade, com todos os animais daquela família. E é lógico, se você vive exatamente desses bens, da terra, o próprio gado, e de repente tudo vai embora, automaticamente essa família entrou na miséria. Eles não tinham mais absolutamente nada. E aí, naquele instante, aquela garotinha, nova ainda, mesmo naqueles momentos, né, Luísa Nalim, Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda, Celeida, Luísa, mesmo naqueles momentos de dificuldade, uma garota de 11 para 12 anos, reuniu aquela família e começou a aconselhar a gente, espera aí, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. Ela abafou a voz do egoísmo, como diz o codificador, e fez de tudo para eles aceitarem 500 francos que ela tinha, fruto das suas economias, que ela vinha guardando. Ela prestava serviço, eles pagavam, e ela vinha guardando, porque ela gastava muito pouco ou praticamente nada, né? Glória Quirino, Cidinha, sejam todos bem-vindas. Então, conversou, reuniu-os, fez com que eles aceitassem, para quê? Para que eles pudessem recomeçar a vida deles. Uma criada. E falou, olha, eu vou continuar aqui com vocês, eu vou continuar servindo vocês, e vocês não precisam nem me pagar. Vocês podem ficar tranquilos, eu não estou preocupado com o salário. Passado um tempo, gente, os patrões morrem. E os patrões morreram e deixaram uma filha. Essa filha já era viúva e também não possuía recursos. E o que essa menina fez? Ela trabalhava nos campos, ela casou-se e uniu o seu esforço com o esforço do seu marido e continuaram a manter a filha do patrão. E o que é interessante, ela não só mantinha a filha do patrão, mas ela continuava chamando a filha do patrão de senhora, como se fosse serva dela. Mas aquilo para ela era algo muito simples e natural. Talvez para a moça não seria tão simples assim, né? Ter que se rebaixar, mas para ela não. Era algo simples e natural. Mesmo ela pagando pela sobrevivência da sua senhora, ela ainda se intitulava criada daquela família, daquelas pessoas. Claro que a sociedade percebeu tudo isso. A sociedade civil, a própria maçonaria que existia lá na época, viu todo o esforço e o carinho daquela jovem, daquela mulher, e também passou a reconhecer os seus valores e a auxiliá-la. Ela era querida por todos. O próprio município também desejou e apoiava-a nas suas necessidades. Até que um dia ela
desencarna. E quando ela desencarna, para vocês terem uma ideia, ela recebeu, ainda que de forma simples, todas as homenagens que poderia se dedicar a uma pessoa. Até o secretário ali do município foi à frente no seu cortejo. Isso para exatamente demonstrar como que a humildade e a simplicidade, podemos dizer, são as principais glórias e, por que não, moedas que nós podemos acumular aqui no nosso planeta já. Helena Coelho, boa noite, seja bem-vinda. Bom, e é claro que se chamou a atenção da própria sociedade na época, chamou também a atenção de Kardec. Claro, Kardec foi então querer saber, pergunta para a espiritualidade, é possível evocar essa pessoa, a Adelaide? Sim, podem evocá-la. O que aconteceu em 27 de dezembro de 1861. E é claro, na evocação, Kardec já fala, já demonstra sua felicidade. Gente, nós temos prazer e sentimos felicidade. E Kardec não escondeu isso, ele colocou no texto. Em conversar com seres que, pelo menos do nosso ponto de vista, estão acima de nós, mais avançados, mais evoluídos. Eu costumo dizer, nós aprendemos muito mais com aqueles que estão no mesmo nível ou abaixo de nós. Porque aquela questão de faixa vibratória ainda mexe com a gente. Os espíritos mais avançados, mais iluminados, parece assim que as suas palavras, que os seus ensinamentos ainda são algo distante, né? Até ontem estávamos conversando um pouco sobre isso, né? Lá no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o Ricardinho e a Lúcia estão aqui conosco. A gente lembrava disso. Muitos de nós colocamos Jesus num patamar tão avançado, tão alto, que a gente acha que nós não somos dignos de colocar em prática aquilo que ele nos ensinou, que nós não temos condições, e aí a gente só vai protelando a nossa evolução. Agora, quem está mais ou menos do mesmo nível abaixo, tudo aquilo que eles falam, que eles nos ensinam, de alguma forma nós aprendemos a fazer ou a não fazer. Mas isso é um impacto que a gente vai trabalhar com o passar do tempo, e a gente vai também avançar e evoluir, principalmente com aquilo que nós não devemos e não podemos fazer, aquilo que não nos convém. E aí, claro, Kardec esboçou a sua felicidade e prestou toda a sua homenagem, e ela responde, olha, Deus, que é bom e misericordioso, ele permitiu que fosse assim. E aí Kardec quer saber, olha, mas como? Explica para nós qual que é a causa de toda essa humildade que você demonstrou aqui na Terra. E ela diz o seguinte, olha, em 2 encarnações sucessivas, 2 anteriores, ela tinha uma posição elevada na Terra. Vejam o que ela falou, hein? Em 2 encarnações ela tinha uma posição elevada e naquela época era fácil para ela praticar a caridade. Por quê? Porque ela era rica. Então ela praticava a caridade sem nenhum tipo de sacrifício. Gente, nós vimos aqui até agora vários exemplos, sobretudo nessas expiações terrestres, o contrário. Pessoas que eram ricas não tinham a capacidade de praticar e fazer o bem. Lembram daquele mendigo? Era um dono de todas aquelas terras e depois ele veio como mendigo. Por quê? Porque ele não soube valorizar. Aqui não. Adelaide, em 2 encarnações anteriores, ela era rica e ela tinha facilidade em praticar a caridade. Então o que ela falou? Olha, eu estou percebendo, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou fazendo com nenhum tipo de sacrifício. Eu quero avançar mais rapidamente. Então, dá uma encarnação para mim com um pouco mais de dificuldade para que eu possa praticar a caridade e aí avançar mais rapidamente. Olha para vocês verem o que foi que ela pediu. Praticava a caridade sem sacrifício. Ela avançava? Avançava. Só que ela avançava de uma maneira mais lenta. Então ela pediu uma vida de mais sacrifício para que ela pudesse avançar mais rapidamente. Boa noite, Silmara, seja muito bem-vindo. Então, olha para vocês ver que coisa interessante. O que nós vamos dizer de um espírito assim? Complicado, né?
foge muito aos nossos padrões, sobretudo nós que vivemos aí às voltas com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade. Então, né, delicado. Mas aí Kardec pergunta, ó, você já viu os seus patrões aí no mundo espiritual? E o que eles acham da posição que você está? Que você está numa posição inferior ou superior a eles? Ela falou, olha, eu já sim encontrei com eles aqui, porque eles vieram antes, estavam me aguardando. E eles me enxergam com uma superioridade. Eles não me enxergam como uma pessoa subalterna. Até mesmo porque, né, a gente pode perceber, e ela também comenta isso, não é que eles eram pessoas ruins, de jeito nenhum. Só que eram pessoas, podemos assim dizer, medianas. Não estavam com aquela preocupação de praticar o bem. Mas ela não chega a falar da vida delas. Mas eram espíritos que estavam lá e que perceberam a evolução que ela possuía. E Kardec vai querer saber, e tinha alguma coisa assim que te ligava a essa família? Por que foi justamente dessa família? Ela falou, olha, não tinha nenhuma obrigatoriedade, porque aquilo que eu fiz, a forma como eu vivi, eu poderia viver e fazer com qualquer outra família. Mas eu os escolhi como uma forma de retribuir, uma dívida de reconhecimento. Ela não fala qual é. Pode ser a dessa encarnação que eles a acolheram ainda jovem para trabalhar. Mas pode ser algo de encarnações anteriores? Talvez. Ela não entra nesse mérito. Eu só quero deixar mais ou menos claro aqui para vocês, né? Inclusive também deixar o nosso boa noite aqui para a Joarina, que sempre assiste depois também. Mas só deixar claro aqui para vocês que não necessariamente de existência anterior, por isso que ela falou, não era a obrigatoriedade. Ela poderia fazer em qualquer outro lugar. Então pode ter sido uma dívida de reconhecimento por eles terem a acolhido naquele período que ela pediu e que ela precisava. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque a gente tem aquela mania, né, de achar que tudo está relacionado ao passado, e não é bem assim. Uma outra pergunta que Kardec faz para ela é exatamente sobre o futuro. Olha, e o que você espera do futuro? Gente, sabe o que ela falou? Primeiramente, ela já colocou naquela postura, né? Olha, não me acha presunçosa. Eu não tenho isso, mas você fez a pergunta, eu vou responder. O que eu espero é a reencarnação em um mundo onde não existe dor. Vocês podem até me julgar presunçosa, disse ela, mas eu falo com essa vivacidade da minha própria alma, do meu caráter. Eu quero reencarnar num planeta onde não exista dor. Mas, como disse ela, me submeto à vontade de Deus. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Sempre é hora, fique tranquilo, meu amigo. Então, Kardec ali naquele momento, o que ele faz? Ó, não tem muito o que falar e não tem muito o que explorar, né? Desse tipo de espírito. Vai explorar o quê? Simplesmente ele agradece pela presença e fala, olha, eu não duvido que Deus vai sim acumular você de muitos benefícios. Ela agradece, pede para que Deus abençoe a todos e que todos possam também gozar das alegrias que foram concedidas a ela. Gente, está vendo? Uma comunicação muito simples, uma comunicação rápida. Mas por quê? Porque o espírito também não tinha débitos, praticamente só tinha méritos. Mas o que eu estou chamando mais a atenção de vocês aqui é para aquilo que ela disse ali atrás, que foi também o que me chamou a atenção. Porque às vezes nós pedimos, se eu ganhar na loteria eu vou fazer caridade, eu vou ajudar. Ela fez o contrário, ela falou, Deus, me conceda uma encarnação onde eu não tenha facilidades para que eu possa fazer a caridade. E a gente está aí ligando e pedindo a Deus para fazer a gente ganhar na loteria, para a gente fazer a caridade. Ela avançava, mas como disse ela, avançava de uma forma muito lenta. Por quê? Porque ela fazia o bem sem nenhum tipo de sacrifício. Agora, imagine na situação que ela estava. Pequena, trabalhando com uma família e de repente essa família que era rica fica pobre. Ela pega das suas economias e entrega.
e humildemente até o fim da existência vai servindo aquelas pessoas que, segundo ela tinha um reconhecimento. Não tem realmente o que dizer, né? É uma vida que deve servir de exemplo, e em especial nesse ponto que eu estou chamando a atenção, nós temos e podemos fazer muita coisa pelas pessoas. Nós não precisamos ter dinheiro para poder fazer, nós não precisamos ter facilidades para poder fazer, basta nós utilizarmos o nosso tempo, o nosso conhecimento para distribuir o bem a todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Boa noite, Gisela, seja muito bem-vinda. Val Lima também, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, este é o exemplo da Adelaide. E agora a gente vai passar um outro exemplo que também não é menos interessante. Só que esse já está mais ligado, já está mais vinculado às nossas próprias realidades, tá? Nós vamos falar agora de uma jovem, Clara. O nome dela é Clara Rivière. E Kardec vai dizer o seguinte: era uma menina com seus 10 anos e filha de camponeses lá do sul da França. Mas imaginem só, era uma menina de 10 anos, mas que há 4 anos ela estava profundamente enferma. Gente, vocês imaginem, uma criança de 10 anos, ou seja, desde os 6 anos de idade, uma criança vivendo de forma praticamente enferma. Não tinha como fazer, não tinha como brincar, ficava exatamente ali. Por quê? Porque, segundo Kardec, ela sentia dores lacinantes. Vocês imaginem, hoje a gente sente dor, nós corremos, tomamos um analgésico, e até esse analgésico fazer efeito, eu conheço muitas pessoas que ficam reclamando que tinha que ser instantâneo. Eu tomei o remédio e a dor desapareceu, igual a propaganda, né? Tomei o Odoril e a dor sumiu. Mas a gente sabe que leva um tempo para que o medicamento possa fazer efeito. Imagine naquela época que não existia analgésicos, não existia medicamentos. Aliás, os médicos tinham dificuldade até de diagnosticar. As pessoas, principalmente os enfermos, eram vítimas de experiências, e experiências das mais diversas, e algumas até dolorosas. Imaginem isso na pele de uma criança que estava ali perdendo a sua infância. Mas o mais interessante que Kardec fala é que todas as pessoas que a conheciam e que conviviam com ela disseram que Clara, em momento nenhum, ouviu-se uma reclamação. Sequer identificar uma impaciência nela. Vejam, uma criança de 10 anos, com 6, ela já ficou ali doente, não tinha ido frequentar a escola, não tinha instrução nenhuma, e mesmo assim não reclamava, não se impacientava e ainda consolava a família. E consolava a família, gente, falando da vida futura, falando da felicidade. Ela não conhecia ainda o Espiritismo. Aliás, ela não tinha, repito, instrução nenhuma. E aí Kardec vai dizer que em setembro de 1862, depois de 4 dias de sofrimento, aliás, Kardec ainda fala de sofrimentos torturantes, ela desencarna. Só que nos momentos que antecediam o seu desencarne, ela falava para as pessoas que não tinha medo da morte. Por quê? Porque ela tinha certeza que o futuro estava reservando para ela uma vida mais feliz. O seu pai, que às vezes ficava ali também próximo no seu leito, ela o consolava, falando: não, fique tranquilo, papai. Eu virei te visitar. Aliás, ela dizia: sinto que a hora se aproxima, mas quando chegar, te avisarei. E não é que, passado ali alguns dias, ela avisou e falou: olha, chegou a minha hora. Daqui a cerca de 5 minutos eu vou desencarnar. Pediu para reunir a família e, naqueles minutos finais, pediu para que todos dessem as mãos.
e ela desencarna ali naquele momento. Olha para vocês verem que interessante. 10 anos, na infância, não reclamava, tá? Não se impacientava e ainda consolava as pessoas. Ela desencarnou. O que Kardec traz de interessante? Que depois disso, alguns espíritos batedores, sabe aqueles espíritos que estão ali na escala, na ordem dos espíritos imperfeitos e que gostam de fazer barulho, alguns espíritos batedores começaram a fazer bagunças ali na casa onde ela morava. Batia nas coisas, derrubava objetos, mexia nas roupas, ou seja, utilizavam os fluidos dos encarnados ali daquele ambiente para trazer essas manifestações físicas e que de alguma forma assustava a pessoa. Só que quando eles estavam ali fazendo essas bagunças, a irmãzinha dela de 5 anos de idade virava e falava: ó, a Clara está aqui. Nossa, e como que ela está bonita. Gente, vocês imaginam, espírito batedor fazendo barulho e de repente a filha fala: olha, eu estou vendo a Clara. Nossa, ela está tão bonita. Olha para vocês verem que coisa interessante, né? E aí, é claro, também desperta o interesse de Kardec em entender o que estava acontecendo, pede permissão à espiritualidade, evoca essa jovem, a Clara, e busca ali respostas. E logo que ela se apresentou, ela falou: olha, estamos aqui e estou disposta a responder as suas perguntas. E a primeira que Kardec fez: olha, fala uma coisa para mim, Clara, você era tão jovem, por que naquela oportunidade você não teve nem tempo de se instruir, você não teve nem tempo de aprender as coisas? Da onde que vinham essas ideias que você falava de vida futura, que na outra vida você seria mais feliz? E ela disse: Kardec, nas encarnações anteriores, eu trouxe algo na minha memória. Eu era médium, tanto a deixar a Terra, quanto depois que eu voltei. E eu sentia e via tudo aquilo que eu estava dizendo. Mas você sentia e ouvia tudo? Mas espera aí, como é que explica então? Além disso, né, que você tudo bem, você via, provavelmente você via espíritos e tinha, mas como é que você me explica que você não reclamava? Como que uma criança em tenra idade sofre e não reclama? Não se impacienta? Aliás, a resignação que você tinha era algo... Ela falou: olha, porque é o seguinte, quando o sofrimento vem, ou melhor, quando eu estava nesse período de sofrimento, eu era dominado por uma força maior que me consolava, me ajudava a aliviar e principalmente me incutia essa força para superar os sofrimentos. Era o meu anjo da guarda que estava ali do meu lado sempre. E ele me dava essa força, ele ajudava a aliviar os sofrimentos, ele me ajudava a entender e a compreender as coisas. E aí Kardec de novo pergunta: mas como que você percebeu que estava chegando o final da sua existência? Ela falou: olha, o meu anjo da guarda, ele nunca me iludiu, ele nunca mentiu para mim. E ele me disse quando estava chegando o momento, a hora fatal. Tá, mas Clara, estou vendo que você é um espírito resignado, você tinha um apoio do seu anjo da guarda, você amava os seus pais, mas uma coisa eu não consigo entender. Por que você disse ao seu pai que você voltaria para visitá-lo, e aí de repente, mesmo você sendo um espírito bom, de repente vem aqueles batedores e começa a fazer aquele barulho, aquela bagunça, inclusive assustar a sua família e os seus pais? Ela vai esclarecer o seguinte: sabe o que é, Kardec? É que eu ainda tenho uma missão para realizar. Ou você acha que eu vim visitar meus pais só para poder divertir ou para satisfazer a curiosidade deles? Não, existe uma finalidade para essas visitas. Esses rumores, essas bagunças que esses espíritos faziam,
era um aviso. E assim como eu me apresentei para minha irmã, também era uma forma de avisá-los, para que eles começassem a despertar certas convicções. E essas convicções seriam e serão importantes, por quê? Porque tem vários espíritos que eles precisam ajudar. Tem vários espíritos que eles precisam orientar. E o meu pai precisa sair desse comodismo de achar que as preces e as orações simplesmente ditas e feitas pela boca seriam suficientes. Nós precisamos sair deste campo e adentrar a prática. Então, a minha tarefa, a minha missão é essa: ajudá-los e que eles possam ajudar aos outros, exatamente para aliviar a sua dor, o seu sofrimento e orientá-los. Agora, Kardec pergunta: e você que fazia todos aqueles? Não. Quem fazia são os espíritos que infelizmente ainda estão ligados a isso, são os espíritos batedores, mas eu estava ali, eu tinha essa tarefa de chamar a atenção deles, mas quem fazia o barulho todo era eles. E aí Kardec vai perguntar: mas espera aí, explica para mim, por que dos sofrimentos que você teve em tão tenra idade, justamente na infância? Ela disse: olha, Kardec, sabe o que é? É que em encarnações anteriores eu abusei muito da saúde e eu tinha uma posição brilhante. E sabe, é como se Deus dissesse para mim o seguinte: ó, agora nessas encarnações que você tinha uma posição brilhante, que você abusou da saúde, você ficou devendo. E agora na próxima você vai pagar a diferença, ok? Então, ela era orgulhosa e ela precisou ser humilde. Ela era vaidosa, principalmente por conta da sua beleza. Agora ela sentiu e ela decaiu. E ela diz que se não fosse o seu anjo da guarda ali a guiando, ajudando, a consolando, com certeza ela teria dificuldades. E fecha Kardec perguntando: você quer deixar alguma mensagem para os seus pais? E aí a gente fala, né? Deixar mensagem para os pais é também deixar uma mensagem para nós, né? Para fecharmos inclusive a história da Clara. Ela diz o seguinte: olha, há essa necessidade de nós fazermos o bem, colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Não basta ficarmos apenas e tão somente na oração que sai pelos lábios. Socorrer os que sofrem, disse ela, é orar, é ser espírita, socorrer os que sofrem. Então, ela diz que a gente precisa aproximar e diminuir as distâncias que existem entre aqueles que sofrem e aqueles que são beneficiados, aqueles que são agraciados. A gente não tem que ficar ali humilhando as pessoas mais simples, mais pobres, desprovidas de recursos, principalmente materiais, mas nós temos que diminuir essa diferença. Essa é a principal lei que precisa ser praticada. Aliás, ela ainda fala: queridos pais, pratiquem a caridade, pratiquem a lei do Cristo e não façam aos outros aquilo que vocês não gostariam que vos fosse feito. Amem, disse ela, com coragem para o futuro, perseverança sempre. Porque se hoje nós somos chamados ao sofrimento, se estamos do lado do sofrimento, é porque a vida nos reserva felicidade no próximo mundo, na próxima oportunidade. Olha para vocês verem que fantástico. A Luísa inclusive pergunta aqui: em todas as encarnações o anjo da guarda é sempre o mesmo? Não necessariamente, Luísa. Não necessariamente. Por quê? Porque se esse anjo da guarda ele cumpriu com a sua tarefa e às vezes ele tem outras coisas, ou até mesmo em outros mundos, ele pode velar por você desses outros mundos e nessas outras esferas, mas não necessariamente que ele vai estar ali junto de ti.
Nós temos sim ligações que nós vamos fazendo e em cada oportunidade nós podemos trocar. É lógico que essas afeições podem nos acompanhar durante muito tempo, sobretudo quando existe aquela necessidade, quando o espírito sente a necessidade de colocar no caminho aquele ser, aquela criatura. Ela pode se dedicar por várias encarnações àquele espírito, mas não necessariamente que seja sempre o mesmo. Gente, passamos até um pouquinho aqui do nosso tempo, mas é porque nós tínhamos essas duas histórias que eu gostaria de trazer para vocês. Duas histórias simples, histórias mais curtas, mas de ensinamentos também fantásticos e maravilhosos. Agradeço a todos vocês pelo carinho, agradeço a vocês pela participação, pela partilha. Tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.